Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que vai tratar do regime público dos servidores civis da União, entre outros nomezinhos aí que a gente vai ver também melhor especificado nesse vídeo mais adiante. Então eu já digo a você, fique nesse vídeo até o final, porque a gente vai ver até o artigo 8º. Então vamos ver essa lei que é muito importante para vários concursos e tem várias aplicações, tá? Então vem comigo. Como eu já falei até em outros momentos, essa lei ela está presente na minha vida desde 2010, quando eu ingressei no serviço público, desde lá de janeiro. Então, regularmente eu venho consultando. Então, eu estudei na época para o concurso essa lei. Lá em 2009 eu estudei um pouco essa lei. Na verdade, eu estudei bastante. E eu sempre venho consultando. Então, tem algumas coisas que realmente eu já vivenciei na prática e eu vou trazer aqui para vocês. Esse vídeo, ele é a parte 1 de uma série que está sendo feita, certo? Na verdade, tem um outro vídeo aqui, já que eu fiz uma música, que espero que você já tenha visto, falando um pouquinho sobre o artigo 8º, mas hoje a gente vai dar início à lei na forma contínua dela, começando do primeiro artigo até onde eu vi que dá legal aqui nesse vídeo. Então a gente vai até o artigo 8º desse vídeo, certo? Nesse vídeo especificamente eu não vou trazer questões, então eu já digo a você, esse vídeo vai ser conteúdo, eu vou fazer um outro vídeo também com conteúdo e um terceiro vídeo então com questões, certo? Então, basicamente a estrutura vai ser essa. Então vamos começar a falar sobre a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que ela vai dispor sobre o regime jurídico dos servidores civis da União. Então já deixa um primeiro destaque, são os servidores públicos civis, não entra aí servidores militares nem de outras áreas, certo? Então são públicos civis da União e ali, além da União, vão entrar também autarquias e fundações públicas federais. Quais são essas autarquias? A gente tem DENIT, né, o DINIT, enfim, INSS. E quais seriam as fundações? Por exemplo, a gente teria IBGE, FUNASA e assim por diante, certo? Então, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e também das fundações públicas federais. Então, a gente vai começar com o início da lei, que vai tratar do capítulo 1, que é um capítulo único, né? Na verdade, o título 1, que vai tratar das disposições preliminares. E o que é que ele vai falar nessas disposições preliminares? Ele vai dizer sobre o que a lei trata, né? Isso que a gente acabou de ver, na verdade, né? Que é artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis, certo? Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. E como eu já falei, de autarquias temos DENIT, INSS e fundações IBGE, FUNASA, entre outros também. Então, a gente tem essas primeiras informações. Em segundo lugar, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, no artigo 2º. Para efeito desta lei, ou seja, não é um conceito generalizado na legislação brasileira. Para os efeitos desta lei, valendo para a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, é importante destacar isso. Está fazendo um concurso, ele pergunta o que é servidor público. Pode ser outra coisa. O que está dizendo aqui, ó, para os efeitos desta lei que trata aqui, que é a 8.112, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E no terceiro, ele vai dizer o seguinte, então o que é o cargo público? Ora, se servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, então é importante eu saber o que é um cargo público. Então, no artigo 3º, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, ó, ele falou, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, e depois no artigo 3º ele já fala o que é o cargo público, e então agora a gente consegue entender, então o servidor é a pessoa que está legalmente investida no conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Porque isso é o que? É o que é o cargo público, né? Então, a gente sabe agora o que é o servidor e o que é o cargo público, e que eles, né, estão intrinsecamente ligados, né? Dando continuidade aqui, a gente vai entrar agora numa coisa bem interessante, né? Que é, para quem é acessível o cargo público? Será que qualquer pessoa ela pode assumir um cargo público? Existem condições? No parágrafo único, ele vai dizer assim, ó, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei com denominação própria
e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Olha aí. Então, o cargo público, a quem que ele é acessível? Todos os brasileiros. Então, qualquer pessoa brasileira nacionalizada ou nata, ela tem direito a concorrer, né, a um cargo público. Então, ele é acessível. Não quer dizer que toda pessoa tem o direito diretamente. Ah, eu sou cidadão brasileiro, eu quero um cargo público. Não, não funciona assim. Eles são acessíveis. As pessoas podem ter acessos. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e dizer, eu quero entrar ali. Não, não pode. A gente vai ver que para você poder entrar no cargo público de forma efetiva, né, você tem que fazer um concurso. E esse cargo, né, ele tem que ser criado por lei. E o que é um cargo? Um cargo é uma denominação bem específica, né, que vai dizer, por exemplo, eu sou docente. A pessoa é administrador, outro é contador, outro antigamente existia datilógrafo, ou então é técnico de laboratório, área biologia, técnico de laboratório, área física, técnico de laboratório, área química, área eletrotécnica e assim por diante. Então são nomes, né? São nomes dados para aquele cargo específico. Então eles são acessíveis a todos os brasileiros, são criados por leis e tem que existir uma lei para poder dar esse nome para esse cargo, né? Com essa denominação própria. E o vencimento, ou seja, o valor que você recebe como retribuição pelo seu trabalho, ou seja, é como se fosse o salário, é diferente, né? Mas o vencimento, que é a sua retribuição financeira, ele vai ser pago pelos cofres públicos, certo? Então, às vezes a pessoa fala assim, quem paga o seu salário sou eu, você tenha calma, até eu mesmo pago o meu próprio salário. Por quê? Porque os cofres públicos são alimentados pelos impostos e eu também pago impostos. Então, quando você for um servidor público, a pessoa disser, me obedeça aqui, porque quem manda aqui sou eu. Há controvérsias, né? Você tem uma pequena parcela, assim como eu tenho também, então se você manda em mim, eu também mando em mim. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá, o servidor público ele tem a função de servir ao público, né? Então, isso aqui são brincadeiras paralelas. Então, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, criados por lei, com denominação própria e vencimento pagos pelos cofres públicos. Então não vai ter uma empresa privada que vai pagar o salário de um servidor, né? Para isso, de que forma que isso vai acontecer? Para provimento em cargo efetivo ou em comissão. Ou seja, pode ser um cargo efetivo ou então aquele cargo de comissão, que é aquele cargo que ele tem livre nomeação e livre exoneração, certo? Que pode ser indicado por algum político, enfim, alguma pessoa assim, certo? Mas esse cargo é efetivo só através de concurso. Então, número 4, artigo 4º, é proibida a prestação de serviços gratuitos. Olha aí, esses artigos, quando eles colocam assim, eles deixam sempre aquela brechinha. É proibida a prestação de serviços gratuitos, aí tem um negócio, uma ressalva bem grande, assim, salvo os casos previstos em lei. Então, é proibido ou não é? Então, é proibido? Se é proibido, deve ser, porque é engraçado demais para não ser. É proibido sim, é mais do que proibido. É proibido. Então a gente vai pensar, é permitida a prestação de serviço público gratuito? Não. Agora, existem casos previstos em lei que permitem? Sim. Mas aí, é proibido ou não é proibido? É proibido sim, é mais do que proibido. O artigo fala, é proibido. Então, se ele está dizendo que é proibido, é proibido. Aí a gente tem, salvo os casos previstos em lei. Por exemplo, o que é que a gente tem um caso que seria previsto em lei? Existem muitas vezes em universidades cargo, né, de professor voluntário, que é aquele professor que ele está lá, ele entra naquele cargo só como voluntário. Às vezes a pessoa quer só ganhar títulos, experiência, então ela se formou, terminou o doutorado e não conseguiu bolsa, está esperando, ela quer estar lá no meio para poder estar, enfim, né, manter o contato e tal. E às vezes abrem esses editais, a pessoa está precisando, tem um professor que adoeceu, alguma coisa assim, não conseguiram vaga para substituto, abre esse edital, uma pessoa vai lá de forma voluntária, sem receber, né? É um caso previsto em lei, né? Então existem outros casos aí também, certo? Mas esse aí eu deixo para vocês. E agora vamos para a parte que vai tratar do provimento, da seção 1 especificamente, e a gente vai ver as disposições gerais. A gente está no capítulo 1, certo? Aqui, dentro dessas disposições gerais, a gente vai ver, certo? Primeiramente, no artigo 5º, ele vai dizer assim, quais são os requisitos básicos para a investidura num cargo público. Então, primeira coisa que eu já tinha até falado, né? Para você investir, para você entrar, né, num cargo público, você assumir, você tem que ser brasileiro,
certo? Então você tem que ter a nacionalidade brasileira, não necessariamente ter nascido no Brasil, né? Você tem que ter a nacionalidade brasileira. Você pode ter aí, ganhar a nacionalidade brasileira, né? Não obrigatoriamente ter nascido, mas você tem que ter a nacionalidade brasileira, né? Perceba que isso é muito importante. A prova do concurso pode trazer assim: é um requisito básico para investidura em cargo público ter nascido no Brasil? Não, tem que ter a nacionalidade brasileira. Outra coisa, o gozo dos direitos políticos. Então isso é um requisito básico para a investidura. Se você não está gozando dos seus direitos políticos, você não pode assumir, né, um cargo público. Terceiro, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Se você deu uma de gaiato e não foi lá se apresentar no exército quando fez 18 anos e tal, enfim, né, não teve o seu comprovante de quitação militar, então se você não serviu, deveria ter servido, enfim, né, se você não foi, você não está quite com a sua obrigação militar, você passou no concurso, fez tudo, na hora de entregar a documentação, você não vai poder assumir por uma besteira. Então, se ligue nisso, né? Você que está fazendo concurso público, fique assim, com tudo certinho, obrigações militares, vá lá, caso você não tenha ido, já tenho 30 anos e nunca fui, vá lá, você só vai pagar uma multa, não vão colocar você para servir, certo? E enquanto em relação à quitação eleitoral, você tem que ter votado nas últimas eleições, se não, né, se você não justificou e tal, você tem que ir lá também. Enfim, se você não votou também, você tem que procurar alguma forma lá legal, tem como fazer isso, né, de você... É até meio chato, você tem que pegar uma fila lá, pagar uma multazinha, acho que uns 3, 4 reais, nem sei quanto é hoje. Enfim, né, mas você tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Então vote, exerça a sua cidadania, vote e fique com tudo certinho, guarde os comprovantes que você vai precisar. Então, o terceiro é estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Então, tem que ser brasileiro, nacionalidade brasileira, tem que ter o gozo dos direitos políticos, tem que estar quite com a obrigação militar e eleitoral e tem que ter também o nível de escolaridade exigida para o exercício do cargo. Então, perceba que a gente está falando requisito básico. Não adianta só ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, se o nível de escolaridade é em outra área. Então, assim, é uma coisa básica, né? Eu tenho um nível superior em letras e eu gosto muito de biologia, estudei muito, eu passei num cargo para docente de biologia. Só que para assumir eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a formação em biologia, né? Ciências biológicas, não sei qual a formação específica. Aí eu tenho um nível de escolaridade. Só que ele não é o exigido para o exercício do cargo. Ele é o nível superior. Só que ele não é com a formação específica. Então a gente está vendo aqui, o requisito básico é o nível, certo? Mas ele não vai garantir que você vai poder assumir. Por quê? Porque tem que ser na área específica, certo? Então só para deixar isso aqui, porque às vezes a pessoa pensa, então se eu for formado eu posso entrar em qualquer cargo. Existem os cargos que exigem nível superior em qualquer área, que não tem essa distinção. A maioria não, certo? E quinto, a idade mínima de 18 anos. Então, se você tem 17 anos, tem 16 anos e quer fazer o concurso, você pode ou não pode? Você pode sim, você pode fazer. Agora, quando você for lá assinar o termo de posse no dia, você tem que ser maior de idade, certo? Então, você tem que ter pelo menos 18 anos. Então, para a investidura, lá na assinatura do termo de posse, no momento que você vai passar de fato a ser um servidor, a partir do momento que você assina lá o termo de posse, você agora eu sou servidor, agora eu sou um servidor público. Pronto, naquele momento ali, você tem que ter 18 anos. Mas antes disso, não. Antes você não precisa estar formado, certo? Não precisa. Você só vai precisar ter essa parte que a gente acabou de ver na entrega da documentação, a idade mínima no ato da posse. 6. Aptidão física e mental. Mais uma vez, uma coisa que é interessante, quando a gente fala de aptidão física e mental, a gente não está dizendo que é plena aptidão física e mental para desenvolver todas as atividades possíveis no planeta. Não, é para o cargo específico que você vai assumir, certo? Então, por isso que existem alguns cargos que eles são mais criteriosos em relação a isso, como cargos de carreiras militares, né? Ou então das polícias federais, essa parte ela é bem mais forte, né? Só que quando a gente fala aptidão física e mental, não quer dizer, então se a pessoa tem alguma deficiência, ela não pode assumir, por exemplo, enfim, se a pessoa é cadeirante, então ela não vai poder fazer o concurso porque ela não tem aptidão física? Depende, né? Depende. Tem que ter compatibilidade com o cargo que ela vai exigir. Então é uma aptidão física e mental para a investidura no cargo público. Se aquele cargo, o exercício daquele cargo, né, quando você está lá trabalhando, não tem problema nenhum. Sou professor, sou cadeirante. Não tem problema nenhum.
Qual o problema que tem? Não tem nenhum. Então você pode sim fazer normalmente. Agora existem outras áreas que aí vai ser mais complicado. Isso aí, a aptidão física e mental é específico para o cargo e não tem plena capacidade física e mental. Por exemplo, nas carreiras policiais você tem que fazer o TAF, né, que é o teste de aptidão física. Para ser professor você não precisa fazer um TAF. Por quê? Porque a aptidão física lá para ser um policial, por exemplo, você tem que correr atrás do bandido. E aqui, para você ser professor, você não vai sair correndo atrás do aluno. Se você é um técnico laboratório, você não vai sair correndo atrás de ninguém. Então, a aptidão física para um é diferente para o outro. Então, é aptidão física e mental específica para o cargo que você vai assumir. Então, ó, se você está gostando desse vídeo até aqui, a gente está agora pouquinho, não tem nem 10 minutos ainda, mas se você está gostando desse vídeo, está gostando dos comentários, está gostando do canal, já deixa o seu like, já se inscreve e se puder deixar um comentáriozinho aqui, ó, agradeço bastante. Estou gravando esses vídeos aqui para vocês de forma gratuita, como eu sempre falo, não cobro nenhum real, não vendo material, não faço nada, deixo tudo aqui de forma gratuita para vocês. Então, para mim é muito gratificante receber o carinho de vocês, os comentários, porque me ajuda bastante, motiva para poder gravar os próximos vídeos e vamos dar continuidade aqui. Então, as atribuições, né? Na verdade, a gente vai ver o título 2 agora, que é um capítulo único também, que vai tratar do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. No parágrafo 1º, ele vai dizer assim, ó, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. É o que eu acabei de falar, né? Dependendo da atribuição do cargo, ele pode exigir outros requisitos. E esses requisitos têm que ser estabelecidos em lei, não é só o edital que vai dizer, eu quero que seja isso, eu quero que tenha uma pessoa que tenha mais de 1,80 m. Não pode, não é arbitrário, não é o edital que vai dizer isso. Tem que ter um requisito estabelecido em lei, que inclusive tem para altura, se eu não estou enganado, alguns editais da área da polícia dizem, tem que ter mais de 1,40 m, 1,50 m, alguma coisa assim. Existem editais que trazem isso, mas isso só pode ser colocado se existir em lei, senão você pode impugnar o edital e aí remover esse artigozinho, essa cláusula, não sei como é que está lá no edital, certo? 2. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Também tinha falado um pouco sobre isso. Então, se a pessoa é deficiente, sou deficiente, eu sou cego, eu sou mudo, eu sou surdo, enfim, eu não posso fazer um concurso? Obviamente que você pode, certo? Existe uma lei específica para isso, na verdade é um decreto, certo? Um decreto 9.508 de setembro de 2018, que ele vai tratar justamente disso, desse quantitativo. Na lei 8.112, ele vai trazer um número para a gente, ele vai dizer assim, ó, para tais pessoas reservadas até 20%, ou seja, a 8.112 estabelece um teto, qual é o máximo de vagas que pode ser reservada para pessoas com deficiência, o PCD, 20%, certo? Então, das vagas oferecidas no concurso. E aí, o decreto 9.508, de 24 de setembro de 2018, ele vai trazer para a gente um piso, né? Porque quando a gente tem aqui, no máximo 20%, e o mínimo? Mínimo, 0. Então, se o edital não quiser colocar a vaga para deficiente, ele não é obrigado, né? Pelo que está colocando na 8.112. Certo? Por quê? Porque ele só trata do teto, no máximo 20%. E quando a gente pensa no máximo 20%, se a gente levantar algumas questões, você pensa, se tivessem 4 vagas, se tivesse 3 vagas, 3 vagas, 100% dividido por 3 daria 33,33%. 33,33%. Se eu pegar uma vaga e colocar para PCD, pessoa com deficiência, eu ficaria com 33,3%. Já supera muito 20%. Então, se eu tiver 3 vagas, eu não posso. Se eu tivesse 4 vagas, se eu tirar uma vaga para deficiente, 25%. 1 de 4, 25%. Ou seja, não poderia. Então, aqui, a partir de 5 pessoas, eu poderia ter uma vaga para deficiente. Então, a cada 5, eu teria 1. Lá no decreto 9.508, ele vai falar assim, no artigo 1º. Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, 5% das vagas. Então, perceba. Na 8.112, ele trata só do teto, 20%, e não estabelece o mínimo. No decreto 9.508, ele vai tratar do piso também, né? Não só do teto, que é 20%, mas ele vai dizer, e um mínimo de 5%, certo? Então, ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, 5% das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para contratação por determinado período para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso serve o quê? Para a administração pública federal direta e indireta. Esse decreto, na verdade, né? Então, nesse decreto ele vai dizer, mínimo
5%, o teto já fala na 8.112, e isso ele serve tanto para atender necessidade temporária quanto para contratação de cargo efetivo, certo? Então esse decreto ele vai complementar a Lei 8.112 e vai tratar aí dessa parte aí dos PCDs, tá bom? Então fica aí ó, a dica. De acordo com a 8.112, nós temos só o teto, 20%. Na prática existe isso aqui. Então se ele falar nos termos da Lei 8.112, 20% e morreu, certo? Parágrafo 3º, ó, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão, não obrigatoriamente, poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. E aqui a gente tem, ó, incluído na 8.112, se você pegar a oficial lá no site do governo, tem assim, ó, incluído pela Lei 9.515 de 20 de novembro de 97, lá no governo FHC. Vamos pensar um pouco aqui. Olha aí. O que é que eu tinha falado agora no artigo 5º? Ó, são requisitos básicos para investidura em cargo público a nacionalidade brasileira. E a gente está vendo aqui que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Se a gente pensar na data, né? Ó, quando é que essa lei foi criada? Essa lei foi criada em 90, né? Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Beleza. Quando é que foi incluído essa parte que fala da possibilidade de ter cargo de professor técnico cientista estrangeiro nas universidades e, enfim, cargo de pesquisa, cientistas, né? Foi em 1997, ou seja, foram 7 anos depois. Então, isso agora passa a valer. Não que ele anule o anterior, mas ele abre uma exceção, é um salvo essa situação aqui. Então a gente tem, ó, são requisitos básicos para investidura em cargo público a nacionalidade brasileira. Beleza. Se a gente for olhar lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 1, vai dizer assim, ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, brasileiro preencheu, é acessível, né, como eu já tinha falado. Brasileiro que preenche o requisito estabelecido em lei, ok. Assim como os estrangeiros, na forma da lei. Então, como ele coloca assim como os estrangeiros na forma da lei, isso na Constituição Federal, artigo 37, inciso 1. Então, agora, a gente pode, né, se tiver uma lei que apoie, que dê base para isso. E a gente tem essa lei, que é a Lei 9.515, de 20 de novembro de 1997. Então, agora a gente quebrou esse dilema. Ah, eu não podia, mas a Constituição Federal, que é maior do que a 8.112, né? Ela fala que existe essa possibilidade e dentro da própria 8.112 é inserido esse parágrafo e traz aí que ele diz que foi incluído por essa lei. Então, tá tudo tranquilo, sem problema nenhum. Então, se vier uma pergunta, se vier uma pergunta falando assim, são requisitos básicos para investidura em cargo público, a nacionalidade brasileira, continua valendo ou não? Continua valendo sim, certo? Então, sempre que a lei disser uma coisa, ela está valendo. A gente só vai ter exceto, salvo, tal situação. Então, isso aí permanece. Então, se a gente for pensar assim, ó, quando a lei ela fala isso, né, a gente tem que pensar o seguinte, se você é brasileiro, a gente vai entender que essa é chamada norma de eficácia contida. Por quê? A lei ela poderá estabelecer requisitos para o acesso. Já se a gente está tratando de estrangeiro, é chamado de norma de eficácia limitada. Por quê? Porque ela depende de uma lei para a sua implantação. Então, perceba, são dois universos diferentes. Se você for brasileiro, eficácia contida. Se você for estrangeiro, eficácia limitada, porque vai precisar de uma lei para poder permitir a implementação dessa pessoa dentro de um cargo público, certo? Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, ó, a investidura, isso aqui cai muito em prova. Cai muito, muitas questões que a gente vai ver lá na frente, eu vou trazer para vocês.
confunde, traz essa confusão. Ah, investidura em cargo público acontece com a nomeação. Não, acontece com a publicação do nome no DOU, Diário Oficial da União. Não. Acontece quando entrega a documentação. Também não. Quando é que acontece a investidura em cargo público? Ocorrerá com a posse. Assinou, também pode ter, acontece, a investidura em cargo público acontece com a entrada em exercício do servidor. Não, não acontece na entrada em exercício, não acontece no ato de nomeação, na publicação, nomeação. Não. A investidura em cargo público, ela ocorre com a posse. Então esse é o momento específico, que é aquele momento que você diz, agora eu sou servidor, certo? Então, quando você foi nomeado, quando foi convocado, tudo aquilo, até então você não entregou a documentação, já sou servidor? Ainda não. Você só vai ser considerado servidor a partir do momento que você assina lá o termo de posse e nem precisa entrar em exercício. Assinou o termo de posse, servidor. Beleza? O que é esse provimento? Né? Eu nem especifiquei, né? O que é o provimento do cargo público? É prover alguma coisa, né? É fazer com que a partir daquele momento aquele cargo ele exista. Então, o provimento do cargo público é um ato administrativo. E esse ato administrativo, ele vai trazer para fora, ele vai exteriorizar a vontade da administração pública para o preenchimento daquele cargo por um agente, por uma pessoa. Então, o provimento é um ato administrativo que exterioriza a vontade da administração pública para o preenchimento daquele cargo público específico por um agente público, certo? Então, esse provimento é assim, ó. Então, a universidade tem uma instituição, ela está dizendo assim, ó, eu preciso de um técnico laboratório, eu preciso de um docente para determinada área. Então, na hora que ele exterioriza essa vontade pública para o preenchimento do cargo, isso aí é o que? É o provimento, certo? E depois disso, concurso, tudo mais, acontece a investidura do cargo público, que é no ato da posse, que a partir daí você está o quê? Apto a exercer, a começar a trabalhar, porque ainda tem um períodozinho, né? Depois para você tem 15 dias aí para poder entrar em exercício, até 15 dias. Mas você pode também assumir, pegar na hora, já assinou o termo de posse, já entrar em exercício, que foi o que eu fiz 2 vezes. Então vamos lá. São formas de provimento em cargo, né, de cargo público. Para esse trechinho aqui, pessoal, a gente já tem uma música, que é o vídeo anterior aqui no canal, certo? Eu vou deixar aqui, linkado aqui em cima também, que eu fiz uma musiquinha para você, né? Nomeação, 2 é promoção, 3 é adaptação, 4 é reversão. E aí tem a musiquinha completa lá, você pode ver, certo? Eu também tô dando só uma palhinha aqui para vocês, certo? Então, assim, nós temos 7, no artigo 8º ele vai tratar, são formas de provimento do cargo público, né? A gente acabou de ver o que é esse provimento, né? É esse externar da instituição que ela precisa de um servidor para ocupar um determinado cargo, uma determinada posição lá, de uma pessoa, um agente público para ficar naquela posição. Então, como é que esses cargos são providos, né? Como é que eles vão ser preenchidos? Ele pode ser preenchido. Existem 2 formas básicas, certo? Existe a forma originária, que você entrou a partir dela, certo? Existe essa forma, chamada forma originária, e existem outras formas que são chamadas formas derivadas. Então, depois que você é nomeado, é que você vai poder participar dessas outras aí que são as derivadas. Então, primeiramente, nomeação, né, tudo aquilo lá, assinatura de termo de posse, pronto, você entrou, agora é servidor. Depois que você é servidor, aí você tem esse derivado. Então, originária é a forma de entrada, né, como você entra no serviço público, entrou ali, foi nomeado, entrou, pronto, beleza. E depois você pode ser promovido, readaptado, revertido, aproveitado, reintegrado, reconduzido. Então, a gente tem 7 formas, certo? São 7 formas: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Bem, pessoal, então, nos próximos vídeos, né, a gente vai ter... Eu vou parar esse vídeo por aqui. No outro vídeo, a gente vai ter falando sobre cada um, o que é a nomeação, o que é a promoção, o que é a readaptação, o que é a reversão, o que é aproveitamento, o que é reintegração, o que é essa recondução. Todas essas coisas aí a gente vai falar no próximo vídeo para ficar bem gravado mesmo na sua memória. Mas agora, mais uma vez, estamos finalizando esse vídeo. Não esqueça de se inscrever. O seu comentário é muito importante. Eu sou o professor Marcos Cruz, mais uma vez com vocês aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho para receber em primeira mão os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!